Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ontem falamos no nosso devocional sobre a nosso dever estar renovando, restaurando coisas perdidas e coisas antigas que nós perdemos no nosso servir a Deus. Que a geração de hoje ela é muito mais propensa a inovações do que a renovações. E eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus aqui nessa noite, nessa manhã. É o hábito, né? Está sempre na igreja à noite. Eu quero ler uma palavra aqui. Quando Davi quis buscar a Arca da Aliança, está em 2º livro de Samuel, no capítulo 6. Eu vou fazer uma leitura talvez um pouco longa para me explicar o que eu quero. Diz assim a palavra. 2º Samuel, capítulo 6, verso 1, diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Alô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Alô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, como com harpas, e com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e colocou a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Eu quero nesse momento falar sobre recuperarmos alguma coisa que nós perdemos ao longo do tempo. O devocional são mais ou menos aproximadamente 10 minutos. Naturalmente a gente tem que resumir para dar uma palavra. A gente vai ter que fazer uma sequência aqui. Eu quero falar para você que, à primeira vista, quando você lê esse texto, você acha que é muito injusto. Uzá e Alô, os dois, eles tinham uma boa intenção de conduzir a arca à cidade de Davi. Eles tinham toda a intenção positiva quando eles estavam conduzindo a arca. A Bíblia diz que, em um certo ponto, quando eles conduziam a arca, a Bíblia vai dizer que Davi mandou fazer um carro de boi novo, um carro novo para carregar a arca. Bem intencionado também Davi, porque ele fez um carro exclusivo para o transporte da arca. E às vezes nós temos muito boas intenções. Às vezes nós fazemos como Saul: Senhor, nós estamos fazendo isso aqui, mas no propósito de te adorar, de oferecer sacrifício ao Senhor. E às vezes, como cristãos, como igreja, nós somos cheios de boas intenções. E vai me dizer que esses aqui não tinham boas intenções. Todos eles bem intencionados. Fala que Davi agregou 30.000 homens. O propósito era buscar essa arca, para que não houvesse alguém que tentasse no caminho, como os filisteus antes tiveram posse da arca, tomar a arca. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa. Era uma caixa, e dentro daquela caixa tinha alguns elementos. Tinha um pouco do maná, ali dentro daquela arca tinha a vara de Arão que havia florescido, e tinha as tábuas de pedra que foram escritas pelo dedo de Deus, lá no tempo em que Moisés subiu ao monte e passou em jejum durante 40 dias. Não dá para contar toda a história, porque a gente gastaria muito tempo. Mas o que aquela arca representava? Ela representava a presença de Deus. Nós não precisamos mais de arca hoje.
Porque Jesus estreitou a sua relação conosco e disse que o Espírito estaria dentro de nós. Nós estamos na posição de arca. Onde um filho de Deus honesto e sincero estiver, Deus estará presente também. Onde dois congregar, ele disse que estaria no meio deles. E nós temos a certeza da presença de Deus. E Davi, ele queria honrar, muito boa intenção, ele queria levar a arca para Jerusalém. Davi queria construir um templo para colocar a arca e para que o povo pudesse clamar a Deus. Ele era muito cheio de boas intenções. Mas eu quero te falar que Deus, ele não está às vezes ligado só às nossas boas intenções. Deus quer que nós façamos a sua vontade. Deus quer que nós obedecemos aquilo que ele estabeleceu como verdade, aquilo que ele estabeleceu para nós fazermos e cumprirmos. Onde está o grande erro dessa fatalidade que aconteceu com Uzá? Onde está o grande erro da fatalidade de Uzá, que nós às vezes olhamos e atribuímos até como uma injustiça de Deus? Olha, por que Deus matou Uzá? Por que Deus o feriu de morte? Por que Deus fez isso com aquele homem? Se ele tão somente tentou proteger a arca. Eu quero que você entenda que Deus não quer uma adoração que não seja aquela que ele planejou. Deus não quer ser servido de forma diferente daquilo que ele estabeleceu como servi-lo. Nós às vezes estamos inovando, inventando coisas que Deus não quer que seja feita assim. Muitos já substituíram a ação do Espírito Santo na igreja por preleções emotivas. Muitos já substituíram a ação do Espírito na igreja pelo tom alto ou por variação de coisas na parte musical. Pessoas choram na igreja, mesmo quando não existe na igreja a presença do Espírito. Porque inovamos tanto que já criamos uma forma de substituir Deus dentro dos nossos cultos. Já inovamos tanto que nós já conseguimos conviver muito bem com o pecado na nossa vida, com o pecado no nosso dia a dia. Chegamos num culto, chegamos na igreja e achamos que está tudo bem. Olha bem, se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículo 10, você vai descobrir como que Deus falou que a arca deveria ser transportada. A arca seria feita de madeira de acácia. Ela teria 4 argolas nas suas laterais. Fariam 2 varas e folheariam essas 2 varas com ouro, e essa arca seria carregada no ombro de 4 sacerdotes. Olha bem, não era qualquer pessoa que poderia trazer a arca. Somente 4 sacerdotes ou levitas poderiam carregar essa arca nas suas costas. Como que Davi resolveu transportar essa arca? Num carro de boi novo. Era isso que Deus havia determinado? Era essa a forma que Deus havia estabelecido que a arca seria carregada? Certamente que não. Muito bem intencionado. Oferecemos uma modernidade ao culto, oferecemos algo inovador nos nossos cultos, no nosso trato com as pessoas, na nossa vida cristã. Mas eu te pergunto, é isso que Deus quer? Deus quer tanta mudança? Deus quer tanta diferença? Será que Deus está preocupado com tanta tecnologia? Mais do que se ele obedeça a sua palavra? Mais do que ele seja fiel? Olha bem, quem inventou esse negócio de carregar a arca da aliança num carro de boi foram os filisteus. No primeiro livro de Samuel, se você ler, você vai ver que a arca foi sequestrada e levada para a casa de Dagom. E a presença da arca na terra dos filisteus serviu de praga. Eles começaram a adoecer, eles começaram a ter úlcera, começaram a ter furúnculo, começaram a ter pus no corpo. Eles começaram a adoecer de uma forma mortal. Eles queriam se livrar da arca. O que eles fizeram? Fizeram um carro de boi, colocaram a arca, colocaram os bois no carro, soltaram e mandou embora a arca, porque a presença de Deus não convinha com aqueles que não tinham comunhão com ele. A presença de Deus é juízo para aqueles que não servem, é bênção para aqueles que o servem. E eles mandaram embora. Com quem que Davi aprendeu a carregar a arca num carro de boi?
com os filisteus. Não posso falar mais, mas eu quero te perguntar. O nosso culto hoje está parecendo com o quê? Com aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos? Ou com aquilo que o mundo faz para adorar os seus ídolos, a sua idolatria e os seus deuses? Cantamos igual o mundo canta e achamos que Deus é obrigado a receber essa música. Cultuamos como o mundo cultua os seus ídolos e achamos que Deus é obrigado a aceitar isso. Quantas igrejas estão aproveitando o mês de junho para fazer festa junina? Isso é a forma que o mundo adora o Deus deles. Isso é carro de boi e pode ser novo, mas Deus não vai aceitar esse tipo de adoração. Nós precisamos voltar, renovar, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras coisas, adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Eu quero que você pense nisso. Se você quer ter essa mente inovadora, eu quero te falar que nós estamos falando de renovação, de trazer de volta aquilo que nós perdemos ao longo do tempo. Que Deus abençoe você e que esse dia seja um dia de bênção para a tua vida. Pense, escolha melhor. Uzá morreu porque eles transportavam a Arca da Aliança no carro de boi e não era isso que Deus tinha determinado que se fizesse. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe você.